Olá, boa noite, ou boa tarde, ou qualquer horário que estejam assistindo e avaliando. Meu nome é Jocene Gonçalves Medeiros e estou aqui para apresentar o meu produto educacional. Aqui referente ao curso do HTEC de Energias Renováveis. Bom, o tema escolhido, no caso a disciplina que eu escolhi para fazer o produto foi biomassa e bioenergia, porém o meu foco foi a biomassa. Na introdução da aula, resolvi colocar um pouco da história da biomassa e de como ela começou a gerar um pouco da energia, né? Quais as procedências, como tudo começou. Então, fala um pouquinho da Revolução Industrial, como ela voltou a ser popular, né, na década de 70. E dois exemplos assim do que ela ajuda, que no caso são nos transportes e a energia elétrica. Então, isso aí seria uma introdução para a aula. Um tempinho assim de mais ou menos uns 10 minutos para fazer isso. O desenvolvimento didático. Primeiro, o público-alvo da aula, que é o ensino fundamental ou ensino médio, preferência mais no ensino médio. A duração da aula 50 minutos e a disciplina que pode ser atrelada a ciências ou geografia ou algum projeto extra. Né? Eu não coloquei aqui, mas eu resolvi falar. E aí, em seguida, vem os objetivos, que é compreender os conceitos de biomassa, identificar as vantagens, desvantagens, reconhecer os tipos de biomassa, né, as suas aplicações, relacionar o uso de biomassa com sustentabilidade, impacto ambiental, tudo isso são os objetivos dessa aula. Materiais necessários que a gente precisa, o data show, né, ou TV, quadro branco, canetas e apagador, exemplos físicos, né, como as amostras, justamente que formam a biomassa. Podemos usar fichas e cartazes para atividade prática. Então, na abertura da aula, que são 10 minutos, eu vou usar, no caso, agora, um tempinho a mais, certo? Para falar um pouco. Então, tem uma pergunta, esse tempo aqui eu vou ter que diminuir, certo? Devido já ao início, onde eu já vou colocar um pouco da história. Então, aqui uma pergunta inicial, onde a gente faz uma exposição rápida do conceito da biomassa, certo? Faz a pergunta ali os alunos, e aí já coloca alguns exemplos após esses comentários deles. Resíduos agrícolas e tal. No desenvolvimento, a gente vai falar os tipos de biomassa. Você pode usar o data show, né, para fazer essa parte de explicação. Então, cada um aqui que é além de resíduos agrícolas, biogás, apresentaremos então a definição de cada um. Né? Claro que aqui é o resumo mais da aula, do plano de aula. Nessa parte 2, a gente falar um pouco das vantagens e desvantagens, certo? Como eu disse, o tempo aqui tem que ser diminuído um pouco devido ao início. Fontes renováveis, redução dos desperdícios de resíduos, né? As desvantagens, que pode causar desmatamento, certo? Todas as situações a gente falaria durante o desenvolvimento da aula. Na parte 3, falaríamos de sustentabilidade e biomassa. Seria um tempinho aí também de 5 minutos. Relação da biomassa com a economia circular, exemplos práticos, né? Objetivo, projetos, a gente pode falar. Os alunos eles podem pesquisar esses projetos. Atividade prática, que seria uma outra parte, que no caso é dividir os alunos em grupos e eles, por diferentes cenários, fazerem uma tarefa de onde pode ser utilizada, que cenários podem ser apresentados, né, para propor onde a biomassa pode ser utilizada. Então, seria aí uma ideia para uma prática com eles. Isso de uma forma bem rápida.
Então, depois a gente reforçaria, após essa parte, reforçaria a alternativa sustentável, né? Uma pergunta aí reflexiva a gente faria para que eles pudessem discutir e quem quisesse participar também. Na conclusão, uma avaliação escrita também bem rápida, levaria aí mais uns 20 minutos, não, 10 minutos, só para eles mesmo, seria para avaliar o que eles conseguiram captar de toda essa aula. Participação, né, e atividades práticas, teria essa discussão. Capacidade de identificar soluções sustentáveis, no caso a gente faria essa observação. E numa aula seguinte, a gente proposiria, né, faria uma proposta para eles de convidar um especialista para que ele viesse falar um pouco mais, esclarecer dúvidas, como se fosse uma palestra, em onde eles escreveriam um resumo dessa palestra. Seria uma outra forma de avaliar. E aí, assim, as referências, que eu peguei algumas coisas. E é isso. Gostaria de agradecer. E esse aí foi o resultado, a proposta de aula que eu resolvi colocar para essa disciplina de desenvolvimento. Abraços e tudo de bom.